Entre todos os apontamentos que o torcedor colorado pode fazer a partir do campo no empate entre Internacional e São Luís lá no 19 de outubro, está a fala do Eduardo Cudê, o técnico colorado que mais preocupa no Internacional. Primeiro, porque ele revela uma situação de Sérgio Rocher. Segundo, ele aponta que há dificuldades de um lateral esquerdo e que Thiago Maia pode ser, sim, um reforço do Internacional nos próximos dias. A gente vai conversar sobre vários bastidores desde o norte gaúcho. Então, tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional aí, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo, principalmente nos bastidores do nosso time. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, estamos chegando a 42 mil inscritos e tá muito bacana essa nossa parceria por aqui. Já passamos dos 41.800 e falta bem pouquinho para a gente bater os 42. Nossa meta de 2024 segue sendo 50 mil inscritos. E óbvio, né, cara, que a gente vai lutando dia após dia. Não te esquece que os conteúdos são sempre para o apoio da KTO. KTO.com, te inscreve lá, vai lá, faz o teu cadastro e ganha 20% de bônus a partir do código Ernest. Esse código te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito, para tu entender como é que funciona o sistema. O site está totalmente remodelado, mais fácil, mais intuitivo, muito bacana essa mexida ali que o sueco deu na parte visual de KTO.com, site para maior de 18 anos e onde a diversão acontece, beleza? Gente, se a gente for avaliar, tu quer ver uma coisa? Eu sempre falo nos programas do Voz do Gigante, né? Por isso que eu não gosto de time totalmente descaracterizado, porque o time totalmente descaracterizado, ele prejudica o coletivo e faz com que os individuais, né, as atuações individuais sejam ainda mais diminutas, porque os jogadores não se conhecem, muitos jogadores não têm o entrosamento necessário, um jogador que às vezes, por exemplo, titular, potencializa o outro, aí acaba fazendo com que a balança desça e não suba. Então, assim, eu não gosto do time totalmente descaracterizado, mas eu entendo pela situação do momento. Eu entendo que é o segundo jogo da temporada, eu entendo que está todo mundo com a perna pesada, que a pré-temporada ela ainda nem terminou, né? O próprio Cudê falou que são 6 semanas, na 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, basicamente o pessoal vai começar a estar mais solto. Só que assim, o que acontece? É quando a gente vê individualidades como Campanharo, como Gabriel Barros, como o Luiz Adriano, a gente começa a pensar o seguinte, mas é o coletivo ou é o individual? Porque os jogadores eles já vinham, né, numa decrescente em 2023. E aí, de repente, a gente pensa, né, agora com o ano começando novamente, tudo zerado, daqui a pouco as coisas podem mudar. E não foi isso que aconteceu. A gente viu, por exemplo, um lado esquerdo com o Carlos Depena improvisado na lateral, praticamente inoperante, muito diferente de quando é o René e o Wanderson por ali, né? Joga o Depena com o Gabriel Barros e o lado esquerdo do Internacional fica praticamente morto. O Hugo Malho não é um lateral como o Bustos, que é mais agudo. O Hugo Malho é um cara muito mais defensivo para dar consistência para a linha de zagueiros. Logo, perdemos também o lado direito. O Johan sentiu, óbvio que o Johan ia sentir. Tinha jogado o primeiro jogo numa certa intensidade, porque tinha jogadores mais técnicos do lado, Arangues, Bruno Henrique, e óbvio que ontem, num gramado pesado, ia ficar não só com a perna pesada, como se fala na gíria do futebol, mas também ia produzir menos. Logo, o lado direito não funcionou. O Rômulo abrindo meio campo, beleza, até tranquilo. Só que do lado dele não tinha o Arangues, não tinha o Bruno Henrique, tinha o Campanharo, que se apresentava muito à frente, deixava um bloco, deixava basicamente um buraco dentro do meio-campo do Internacional. E com isso a bola não chegava também redonda para o ataque. Quando a bola chegava, batia ou no Luiz Adriano e ricocheteava, e a gente não conseguia fazer uma jogada decente, ou o Pedro Henrique dava lá um toque de letra, ou tentar uma bola de primeira quando
não tá num momento bom, né? Não adianta tentar pegar de primeira e a bola muito mais queimar no corpo do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que as individualidades do Internacional ontem foram muito, mas muito na decrescente, e óbvio que aí o coletivo também. É só tu ver no segundo tempo, quando colocamos o Wanderson, já melhoramos pelo lado esquerdo, quando colocamos o Bustos, tivemos passagem pelo lado direito, porque daí era outro tipo de característica. O Bruno Henrique também melhorou um pouco o condicionamento do meio-campo, juntamente com o Rômulo, porque daí o Rômulo cresce, tem um cara um pouco mais diversificado do lado dele. Então, as coisas melhoraram um pouco para o Internacional a partir do momento que fomos com titulares, ou fomos com jogadores que são mais próximos do time titular. O próprio Eduardo Cudê falou sobre isso, né? Se eu quisesse ganhar o jogo aqui, eu botava todos os meus titulares e a tendência era que eu ia levar os 3 pontos. Só que não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar a pré-temporada de uma forma diferente. Eu quero organizar o time fisicamente. E depois eu penso na parte técnica, porque a parte técnica, pela qualidade dos jogadores, é muito mais fácil de organizar. Dentro das falas também do técnico Eduardo Cudê, eu quero destacar 2, tá? Talvez até 3 a gente pode pegar e levar em consideração. Primeira delas, a dificuldade de ter um lateral esquerdo no mercado. O Inter, que já tentou o Iago, que já tentou o Marlon, que já tentou o Eric, que vem buscando uma alternativa para a reserva do René. Enquanto não há um reserva para o René, o Depena provavelmente vai continuar fazendo o improviso ali. Só que assim, né, gente? Aí tu não só queima o Depena que já não tá com uma moral muito boa da última temporada, quanto tu acaba não fazendo esse jogador produzir para melhorar em relação a ele mesmo do ano passado. Então isso é um problema, por isso que o Inter tem que pegar e correr para tentar achar um lateral esquerdo. Esse é o principal ponto. O segundo ponto está no Thiago Maia. O próprio Cudê também fala sobre isso, né? Ó, o lateral, vocês não têm os nomes ali, a gente não conseguiu bater ninguém, vocês não descobriram. O volante é esse aí que vocês estão falando. Thiago Maia. Thiago Maia está em vias de fechar com o Internacional. Não duvidaria que daqui a pouco, nessa quinta ou sexta-feira, chegasse a um denominador comum com o Flamengo e aí fosse anunciado como mais um reforço colorado. E entre as falas também de Cudê está Sérgio Rocher, que óbvio, o Antony não foi muito exigido, né? Não chegou bolas a ponto dele ter de fazer defesas plásticas, ou o ataque do São Luís, por mais que chegasse em algum momento do jogo no gol colorado, não foi nenhum momento em que ele precisou fazer defesas difíceis, ele não foi tão exigido, porém estava ali com segurança em saídas de bola, em organizações táticas da defesa e tudo mais. Só que daí, perguntado sobre a atuação do Antony e da questão do futuro do Rocher, o Eduardo Cudê deixou muito claro, não dá para dizer quando ele volta, porque é uma lesão na costela. A lesão na costela, ela é complicada e não dá para dizer um tempo que volta isso, aquilo. Ou seja, é uma palavra oficial daquilo que a gente vinha falando aqui. Não é algo novo, é em cima da costela que ele tinha uma fissura no ano passado, que tirou ele de campo várias vezes e que quando ele entrava, chegava a jogar com dor. Então deve ter prejudicado ainda mais, deve ter piorado ainda mais, a ponto de pensar, olha, eu vou ficar com o Antony, se tiver uma situação de mercado, eu vou contratar um jogador por, vamos dizer assim, empréstimo, uma alternativa de mercado, óbvio, e se por um acaso o Kehler sair, daqui a pouco eu compro mais um goleiro. Então, essa situação ela tem que ser muito bem avaliada dentro do Internacional e, por óbvio, né, a gente tem que prestar atenção nisso e daqui a pouco ter novidades para vocês aqui, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Ó, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora. Hoje tem treino do Internacional a partir das 5h30, representação. Eu vou estar lá e a gente traz tudo para vocês aqui nos conteúdos do canal e também no Vozes do Gigante. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!